Hoje na nossa Terça dos Talentos a gente vai ensinar vocês como fazer as mechas fine line, tá? Uma das mechas que eu mais gosto, dá um efeito lindíssimo, delicado e o mais importante, né? Fica ainda um cabelo com classe, fica um cabelo elegante já no super loiro, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar essas mechas aqui pela minha franja, tá? Separei aqui a franja e aí nós vamos fazer o famoso back to back, tá? Que é uma mecha atrás da outra. Eu vou tirar aqui a minha primeira mecha, tá? Como o serviço já diz, vão ser mechas fine lines. Então, são todas elas com linhas finas. A gente vai trabalhar o seguinte, aqui eu estou usando um pós-corrente da Bracum, tá? Com AX de 10 volumes, então a gente está fazendo um AX bem fraquinha, porque eu já vou aplicar em todo ele e depois eu vou tirar somente as pontas, onde já estiver mais claro e mais sensível. Vem um pouco para frente, né? Nós vamos limpar só a primeira mecha, ó, só limpar a primeira mecha, não vamos desfiar, tá? E aí já vamos colocar, ó, desde a raizinha, ó, desde lá de onde nasce. Vamos aplicar desde a raiz. Essa raiz tende a clarear um pouco mais rápido, tá? Então a gente vai aplicar da raiz e eu já vou puxar para a ponta. Depois a gente tira as pontas, tá? Nesse caso aqui, porque eu quero clarear todo ele, pelo menos 2 tons a mais, tá? O fundo de clareamento desse cabelo vai ser a altura de 10. Então a gente vai continuar aqui, ó, na franja ainda. Eu vou tirar mais uma mecha em linha fina, tá? A mecha em linha fina. E vamos fazer a nossa segunda mecha em back to back. A segunda mecha, a primeira eu só limpei os cabelinhos novos, a segunda eu já vou descer um pouquinho mais, ó, do meio lá para a raiz e encosto bem na raiz. A nossa terceira mecha, a gente já vai trabalhar ela um pouco mais desfiado. E nesse caso, a gente já vai pegar ela um pouquinho mais grossa. Nós vamos pegar uma mecha mais grossa, mas assim que acabar o nosso desfiado, ela já vai estar num efeito fine line, né? Em linhas bem fininhas, tá? Fechei. Agora nossa terceira mecha aqui da franja. E essa terceira mecha, aqui o segredinho, ó, ela é mais grossa do que a primeira e a segunda. E o próximo segredinho, você vai descer, ó, o seu dedo até lá embaixo. Nós vamos desfiar mais do que a primeira e a segunda, mas as 3 mechas são em back to back. Você só vai parar de desfiar quando você tiver esse efeito, ó, linhas bem fininhas na sua mecha, tá? Quando eu tiver esse efeito de linha fina, a gente vai aplicar lá na raiz e clarear todo esse cabelo, tá? Então fizemos as mechas fine lines começando pela franja. São 3 mechas em back to back, ou seja, uma atrás da outra. A primeira mecha limpando só a raiz, a segunda o meio para a raiz, a terceira a ponta para a raiz. Bem simples, né? Agora a gente já vai para a nossa lateral, tá? A nossa lateral, nós vamos pegar exatamente como nasce o cabelo aqui, ó. Ok? Da forma que o cabelo nasce. E aí vamos transformar essa mecha que está um pouquinho mais larga, ó. Vamos transformar essa mecha que está um pouquinho mais larga em uma mecha com linhas finas, ó, desfiando do meio para a raiz, tá? Só do meio para a raiz. Nós não vamos desfiar demais essas mechas não. E a aplicação nós vamos colocar lá da raiz, tá? Nossa segunda mecha, vamos continuar nesse mesmo efeito em diagonal, só que agora a gente vai subir até aqui em cima, próximo da têmpora. Da parte de trás até aqui em cima, próximo da têmpora. São 2 mechas na diagonal. Vamos desfiar do meio para a raiz, deixando essa mecha sempre uma linha bem fina. Assim que você tiver esse efeito de linha fina com transparência, a gente vai aplicar desde a raiz. Vamos continuar essas mechas, só que agora nós vamos trabalhar essa diagonal um pouco menos inclinada e vamos deixar sempre uma sombra em transparência. Ó, deixa uma sombrinha em transparência. A mecha que você pegou, ela é uma mecha em bloqueio, que bloqueia a visão. Mas nós desfiamos mais a parte de trás, menos a da frente, transformando essa mecha
em uma linha bem fina. Ó. A aplicação vai ser desde a raiz. E aqui, como a gente está usando, pessoal, vou repetir um pós-colorante da Bracum, que já tem o plex embutido. A gente está trabalhando já comprimento e pontas também, tá? Além de tudo, nós estamos trabalhando com a X de 10 volumes, que é a X que a gente trabalha para fazer esse tipo de mecha em cabelos naturais, tá? Olha lá, aplicamos em todo ele e fechamos. Aqui a diagonal vai ser bem leve, ó, tá vendo? É uma leve diagonal, quase já puxando para o horizontal. A mecha é mais ou menos 1,5 dedo. Eu separo aqui uma sombra em transparência, ó, sombra em transparência. Então, tanto a sombra quanto a mecha que nós vamos colocar aqui são mechas em transparência, ó. Então, eu desfio do meio só para a raiz, ó, só levando os cabelinhos novos, ok? Encostando bem lá na raiz. E aí, quando eu acabo meu desfiado, eu tenho esse efeito aqui, ó, de uma mecha com linhas bem finas, tá? Como se fosse toda ela em linhas finas. Mostra bem próximo à raiz aqui, ó. Se você está assistindo isso aqui, toda terça-feira às 20 horas, horário de Brasília, a gente libera aulas gratuitas para você, tá? A única coisa que você tem que fazer é apertar esse like aí e se inscrever no canal, tá bom? É bem simples. E aí, se você for um profissional ainda mais foda que vai transbordar o conhecimento para outro, você vai compartilhar também essa live, tá? Ó, a gente vai aplicar da raiz até as pontas de forma igual, depositando aqui na raiz. Eu não sei se vocês perceberam, eu nem me ligo muito em fazer um esfumado aqui na aplicação, porque esse trabalho de mechas em linhas finas, ele fica muito delicado a raiz, então você não precisa fazer o esfumado com a descoloração. Você pode ir só fazendo um belo desfiado, já dominando o desfiado, você consegue um resultado legal sem deixar nenhuma marcação. Continuo aqui, ó, separando a minha mecha com espessura de 1,5 dedo. Separo uma transparência aqui para ficar como sombra. A mecha que sobra, nós desfiamos, ó, você pode começar aqui do meio, ó, tá? Do meio. Aí se travar, você para, vai por cima, ó, e limpa, por cima e limpa, tá? Para você não precisar fazer força. Quanto menos força você fizer aqui na hora de desfiar, mais sutil também vai ser na hora de desembaraçar, tá? Vai ficar mais fácil, você vai sofrer menos e a sua cliente também. Aplico lá na raiz e venho espalhando todo esse produto para o comprimento e ponta. Vou repetir, tá, pessoal? A gente está usando aqui um pós-colorante da Bracum, que já tem o plex embutido e um OX de 10 volumes, por isso nós estamos colocando essa ponta aqui, senão eu não faria isso, tá? Inclusive, se você quiser experimentar o produto, o pó descolorante, é sensacional, o preço está sensacional, tanto em qualidade quanto em preço, tá? Eles estão em lançamento, então o produto está vindo com um preço bem atrativo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Já está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Só apertar no link escrito Bracum que você já vai ter acesso, eles entregam no Brasil inteiro. Ó, mesma coisa, aqui a mecha já vai ficar pequenininha, tá vendo? Mas eu vou tirar 1,5 dedo, eu vou separar aqui uma sombra bem fininha, tá? A sombra já está em linhas bem fininhas, e aí a gente vai fazer o nosso desfiado. Olha, presta atenção no desfiado. A gente vai fazer um nozinho aqui no meio, ó, e eu vou por cima, empurro, por baixo, empurro. Por cima, empurro, por baixo, empurro. Então eu só vou limpando mesmo os cabelinhos aqui, ó, que estão os cabelinhos mais novos, e encosto lá na raiz, tá? Se acaso você estiver fazendo um cabelo que está mais difícil de desfiar, você pode descer um pouco mais também esse pente, não tem problema. O importante é que quando você acaba de desfiar, pode se aproximar bem, você vai ter esse efeito aí em um cabelo que tem linhas super finas e em toda a extensão do cabelo. Depositamos. Vamos fazer exatamente a mesma coisa na lateral. E aí vamos para a nossa parte de trás, onde eu vou te mostrar o passo a passo
dessa parte aqui, tá? Olha, pessoal, já está provado cientificamente que toda vez que você toma nota de algo, o seu cérebro decora e aprende muito mais, tá? Em média, você aprende 5% de tudo que é ensinado em uma palestra, um curso, etc. Quando você toma nota, isso aí já aumenta demais a proporção. Olha, espalhamos bem o produto, tá? Aqui, eu vou fechar agora. Então já anota tudo que você está vendo aí para decorar. Nem que você jogue o papel fora, não tem problema, tá bom? Olha só, fizemos essa lateral, agora a gente vai para a parte da frente. Na lateral, nós fizemos 2 na diagonal, tá? Em back to back, ou seja, um atrás do outro, sem deixar nenhuma sombra, tá? A partir disso, nós começamos a fazer uma linha diagonal um pouco mais reta, tá? Onde fizemos mais 4 mechas, deixando sempre uma sombra bem fininha entre cada mecha, tá bom? Do outro lado, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós fizemos a lateral da mesma forma e aqui nós vamos dividir esse cabelo em 2 partes, tá? Dividindo a parte de trás bem no meio aqui em 2 painéis. Aqui nós vamos tirar uma mechinha já um pouco mais fina, tá? E a gente vai desfiar esse cabelo exatamente transformando isso numa transparência. Ó, eu vou desfiando até virar uma transparência, tá? Então, quando eu tenho esse efeito em transparência, eu tenho essas linhas bem finas, como você vê aqui, é o ponto que eu posso pôr o meu pó descolorante já. Ó. Olha lá. Desde a raiz e fecho. Vou continuar fazendo assim da mesma forma. Olha só como é simples. Eu pego uma mecha mais ou menos de um dedo, ó, tá? E aí a gente agora vai começar só a primeira mecha que eu não tiro nada, tá? Na segunda em diante, ó, eu já vou tirar aqui uma transparência bem fininha de sombra, tá vendo? Uma transparência de sombra. E aí vou desfiar essa minha mechinha aqui até virar uma linha fina, tá? Então, a partir de onde eu desfio, Diego? Depende, ó. Como é que eu sempre faço? Eu vou até voltar aqui essa mecha aqui para vocês verem, tá? Todo cabelo vai ser diferente do outro, tá? Depende da quantidade de cabelos novos que ela tem. Então, vamos supor, eu começo daqui de cima e olho, não transformou numa linha fina, tem um bloco ainda de mecha. Eu vou descendo um pouco mais e olho. Aí eu já começo a saber, ó, a partir daqui que começa as nossas fine line, que é as nossas linhas finas. Então, na próxima mecha eu já sei que eu vou descer mais ou menos uns 5 dedos para começar a desfiar, tá? Então, cada cabelo vai ser diferente, depende da quantidade de cabelos novos, de como é a dificuldade para desfiar esse cabelo aqui, tá bom? Fechei. Eu vou fazer isso até o topo, tá? Até a parte de cima. Mechas de um dedo, tiro uma sombra bem fininha, desfio essa mecha até ela se transformar numa fine line. Vamos lá. A espessura de um dedo. Separo aqui uma sombra bem fina, olha lá. Uma sombra bem fina, já em linhas finas. Então, todo o trabalho vai ser em linhas finas. Separo a minha mecha e faço o meu desfiado até eu conseguir alcançar esse efeito de fine line. Colocamos nossas mechas até chegar nessa parte aqui do topo, tá? Vai sobrar uma pequena pirâmide aqui em cima. Quando sobrar essa pirâmide, nós vamos parar e vamos juntar
com a do outro lado, tá? Eu vou montar esse outro lado da mesma forma, ó, tá? Que nós fizemos aqui. A nossa primeira mecha inteira, a segunda em diante, sempre deixando uma sombra em transparência. E nós vamos subir até chegar aqui também nesse topinho, onde a gente vai juntar essas duas mechas em um painel só. Chegamos no topo aqui, onde vai ter essa piramidezinha, e aí nós vamos fazer um lance só de mechas, tá vendo? Aí a gente vai começar a trabalhar também na horizontal, e a mesma coisa, deixando uma sombrinha bem fininha e desfiando até virar uma fine line, uma linha fina, aplicando lá da raiz, ó, tá? Vamos fazer a mesma coisa até o topo. A única diferença vai ser na nossa última mecha, onde a gente vai fazer uma leve costura. Em vez de deixar sombra, nós vamos fazer uma leve costura, né? Criando contraste. Eu vou mostrar para vocês agora. Deixando uma sombra bem fininha, pego a mecha, faço o meu desfiado, transformei toda essa mecha que era um bloqueio numa mecha transparência, olha lá. E aí a gente vem aplicando desde raiz, toda ela. Na última mecha, a gente vai ter esse efeitinho, tá? Em vez da gente tirar a sombra bem fininha, nós vamos vir aqui na parte de baixo, onde tem o volume do cabelo, fazer costuras, deixar as sombras bem fininhas aqui, né? Contrastes bem fininhos, e vamos desfiar essa última mecha aqui em costura, tá? Sempre separa lá da ponta essas mechas, essas costuras, porque daí você não perde volume de comprimento e ponta, tá? E você vai conseguir clarear um pouco mais esse comprimento e ponta aqui. Vamos aplicar desde a raiz. E agora a nossa última mecha. E aí nós vamos já dar uma olhadinha. Vocês viram que é rapidinho, já conseguimos aplicar tudo, tá? E aí vamos dar uma olhadinha como que tá esse fundo de clareamento. Cuidado do fundo de clareamento, principalmente nesse cabelo que já tem mechas na ponta, já tem química na ponta, é fundamental. Por isso que a gente usou uma X de 10 volumes, que também dá essa facilidade para a gente trabalhar todo esse cabelo com calma, né? Sem muita pressa. E poder cuidar dessa estrutura dele aqui também, tá? Nós vamos pôr uma luva, mas primeiro já vou dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês. Aqui já vem clareando um tom quase que próximo do que a gente quer, que é o fundo de clareamento 10, aqui ainda está no 9. Eu vou deixar agir só mais um pouquinho, tá? E aí já vai tirando todo o cabelinho que tiver bom e igualando todo esse fundo, todo ele na mesma altura, tá bom? Bom, na montagem você percebeu que as mechas Fine Line consiste basicamente em você transformar todas essas mechas que você vai clarear em linhas bem finas. Mas não só
a mecha que você vai clarear, mas também a sombra que você vai deixar. Então a gente trabalhou com mechas back-to-back na frente, que vai fazer um leve contorno mais claro. E aí depois a gente foi deixando sombras de fatias bem finas, e aí tem a diferença entre sombra, contraste e profundidade, tá? Sombra é quando está atrás e embaixo, contraste é quando está no meio da luz, e profundidade quando está dentro da luz. E aí a gente cria uma profundidade com um leve desfiado, até essa mecha também se transformar em uma linha fina, em fine lines. Agora preste atenção, quanto mais larga você pegar essa mecha para poder clarear, mais sutil vai ficar essa raiz, porque você vai ter que desfiar até ficar uma linha fina. Se você já pega a mecha fina, você vai desfiar bem pouco, então vai dar uma explosão de cor muito maior. Esse cabelo a gente controlou a descoloração dele, então quando a gente fez esse controle de descoloração, nós tiramos o papel, olhamos a mecha, reaplicamos onde precisava, teve muito poucos papéis que precisou reaplicar, tá? Usamos o X de 10 volume, pode escolher da Bracum, não esquece, tá aqui embaixo o link. Levamos para o lavatório, nós enxaguamos esse cabelo e lavamos ele com a mão de shampoo e condicionador. Trouxemos de volta para a cadeira e aí a gente começa o processo de esfumado. O esfumado, pessoal, tem uma diferença entre apagado e esfumado também. A gente tem a escola Princípios da Cor, tá? É uma academia para profissionais coloristas. A gente abre vagas a cada 2, 3 meses. Fica ligado, tá? Porque 19, 20 e 21 vai acontecer um super evento que é o Laboratório das Mechas. Para você participar, o curso ele é gratuito e com certificado. O link vai estar aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo, clica no link, participa lá dos grupos de WhatsApp para você participar desse curso, tá? É um super evento, é um dos maiores eventos online de colorimetria do mundo, tá? Online. E você precisa participar, é gratuito, é com certificado. Lá a gente vai fazer tudo ao vivo, ensinando várias técnicas que você nunca viu. O link está aqui embaixo. Mas nessa academia, a gente sempre fala o seguinte, na Academia Princípios da Cor, você precisa focar nos princípios, tá, de cada coisa para que você possa criar e fazer suas próprias técnicas de mecha, fazer algo com algo diferencial, né? Então, a gente denomina que apagar é diferente de esfumar. Apagar é quando eu quero tirar um erro, eu quero ir lá apagar, assumir que aquela marca está ali. Então, quando está marcado, a gente apaga. Mas quando está do efeito que ficou esse cabelo, a gente só precisa esfumar. Eu não preciso, o esfumado significa atenuar, suavizar, criar transição. E isso é só um efeito. Então a gente sempre cria esse efeito com um tonalizante, sem amônia, tá? Então a gente usou um tonalizante da Color Touch, sem amônia, ao X de 10 volumes, pode ser também 6 volumes, melhor ainda, que não tem perigo de revelar fundo de clareamento da raiz, ficar avermelhado, marrom, nada disso. E nós usamos 4 e 6. Nesse caso, como é muito loiro, eu usei um pouco mais de 6 do que 4. Marca a proporção aí, nós usamos 7 gramas de 6 e só 3 gramas de 4. Então foram 10 gramas de massa ao total, 7 gramas de 6, 3 gramas de 4, tá bom? E aí que proporcionou 10 gramas total, 20 gramas de emulsão 1,9 ou OX de 10 volumes, você pode escolher, tá? É o dobro. Na hora de aplicar, vou mostrar agora o passo a passo, se preocupe em a quantidade. Se você aplicar muito produto, você não consegue fazer a passagem, porque quando você vai puxar para a passagem, traz o produto da raiz para o meio e acaba escurecendo as mechas, não fica legal. Então, sempre coloque muito pouco, não é que você está economizando não, é porque a técnica é essa mesmo, é bem pouco produto na hora de fazer a passagem. 10 gramas é suficiente para o cabelo. A montagem nós fizemos 2 dedos para a parte da frente, depois aqui na parte de trás você vai acompanhar aí como é que foi a montagem, tá, do esfumado. A passagem de cor é muito rápida, então aplique ligeiro, puxa e já vamos enxaguar. Bom, já enxaguamos esse cabelo, agora a gente vai começar no processo de esfumado, tá? Você pode anotar aí, 4 e 6 que a gente está usando para esfumar. E nós vamos aplicar da seguinte forma, presta atenção, já não tem marcas, então a gente não vai apagar essa raiz, só esfumar. Então, o segredo aqui é usar muito pouco produto na hora de aplicar para não ter perigo de apagar essas mechinhas aqui, tá? É só para dar um acabamento. Use bem pouco produto, o pincel vai estar quase seco e aí você vai aplicar e já dar uma esfumadinha, tá? O processo aqui, ele tem que ser um pouco mais rápido, você não pode demorar demais para fazer esse esfumado, senão pode acabar apagando demais, né? Então a gente vai fazer bem pouco produto e aplicar bem rapidinho, porque vai ficar bem pouco tempo. É só para dar um efeito de esfumado nesse cabelo aqui, tá? Se você demora demais para aplicar, eu vou dar uma dica para você. Faz
a parte de trás, enxágua, depois faz a parte da frente. Agora, se você já aplica um pouco mais rápido, você pode fazer como eu fiz aqui. Separa 2 dedos da frente, joga todo para frente e puxa todo o restante do cabelo em 2 painéis para trás, tá? Sempre puxando para trás aqui e dando essa leve esfumadinha nesse cabelo, ó. Olha como é facinho e bem rápido, né? A gente aplica e já vai esfumando, ó, bem rapidinho. O segredo é não demorar, tá? Você não pode demorar demais para fazer. Vou repetir, se você demora muito, se é a primeira vez que você vai fazer, faça a primeira parte de trás, depois você faz a parte da frente, com tranquilidade, que você vai conseguir um bom resultado, tá? Nossa última mecha aqui. E agora eu já vou fazer o outro lado. A frontal, nós separamos 2 dedos aqui propositalmente, tá? E a gente vai trabalhar com esse esfumado sempre empurrando tudo para frente, ó. E a gente vai aplicar somente a parte de trás, ó. E vai dar uma esfumadinha. Como o contorno é um pouco mais iluminado, eu vou fazer só o nascimento dessa mecha, tá? Você tem que pensar que aqui, quando ela puxar um rabo de cavalo ou algo parecido, você não tem perigo. É uma forma segura para não ter perigo de escurecer, criar uma marca do escuro em cima do claro, tá? Então a gente vai puxar, ó, essa mechinha toda para frente e vai esfumar somente o nascimento da raizinha. Puxa a mecha toda para frente e esfuma somente o nascimento dessa raiz. Olha lá. Aqui. E aqui. Bom, agora o processo é bem rápido. Eu acabei de aplicar, eu já vou começar a esfumar, porque não tem marca aqui, só vamos criar uma transição. A gente vai jogar uma água com borrifador, você pode jogar em todo ele, se você trabalha sozinho, joga todo em puxa, tá? E vou puxar ele com o pente reto, ó, para baixo, não deitado. Se você puxar deitado, a pazinha desse pente aqui vai acabar puxando esse produto para o comprimento e ponta, a gente não quer isso, tá? Então a gente vai, ó, separar mechas largas aqui, molhou, vem e puxa ele reto, ó, com o pente reto, dessa forma assim, ó, e não deitado, tá? Reto, fazendo uma transição. Vamos fazer isso agora em toda essa parte aqui de trás, ó, reto, com uma transição. É bem rapidinho, tá vendo? Você tá vendo aí até 100 cortes, ó, para você ver como é rápido e como tem que ser rápido, tá? Para criar somente uma passagem e não mexer no nosso loiro. Vou fazer essa parte aqui. E aí nós vamos para a parte da frente, onde vai ser uma puxada ainda mais rápido. Agora presta atenção, tem que ter pouco produto nessa raiz. Se você usar muito produto na hora de esfumar, na hora de você fazer a transição vai ser difícil. Você pode acabar usando esse produto para tonalizar embaixo, que não é nossa função, tá? Ó, aqui eu vou puxar rapidinho pro comprimento e ponta. A frente rapidinho pro comprimento e ponta. Se você está um pouco insegura ou inseguro, o que você pode fazer? Pode já levar para o lavatório e enxaguar as pontas para esse produto não pegar. Mas se você colocar a quantidade certa, somente o resquício do tonalizante, esse produto não chega nas pontas, ó, e não vai ter perigo de manchar ou escurecer essas pontas, vão continuar ainda super clarinhas. Agora o processo é muito rápido, tá? Inclusive, eu acabei de puxar no máximo 2 minutos, porque não tem marcação nenhuma, então eu não quero que apague nenhuma marcação. No máximo 2 minutos a gente vai deixar esse cabelo aqui no máximo esse tempo e já vai enxaguar aqui no lavatório e vamos entrar com o nosso tonalizante.
Bom, e é isso, né? Agora vamos mostrar o resultado para você, para ver se você realmente gosta. Eu espero que você goste, eu espero que você replique. Sempre pense uma coisa, toda terça-feira a gente faz esse conteúdo para vocês e é com a maior intenção e boa vontade de que vocês tenham bons resultados. Então pratique. Se você gostou da técnica, coloque em prática e faça para que você aprenda também e tenha resultados. Porque a gente faz com muito amor, com muito carinho, como se fosse algo muito importante pra gente, tá? E eu quero que vocês repliquem para que dê resultados. O conhecimento sem ação é morto, não serve para nada, mas quando vocês põem em ação, vocês geram frutos e mais ganha aquele que dá do que recebe. Eu espero que vocês gostem do resultado. Vamos pro resultado. Got a new man, what's it to ya? I'm a diamond, I'm a diamond, I'm a diamond, not a piece of glass. Walk away like I never knew ya. Got a new man, what's it to ya? I don't even know if you can handle it.